Olá pessoal, nesse vídeo vou fazer uma análise completa de Bradesco e mais projeções de dividendos para o futuro. Porém antes, sempre se lembrando de se inscrever no canal, falo sobre a minha jornada de investimentos e faço aportes mensais usando dinheiro real. Então bora pro vídeo pessoal. Pessoal, vamos lá, falando um pouquinho sobre a história do Bradesco, que deu início aqui em 1943 e suas principais aquisições nesse meio tempo foi que adquiriu vários bancos. O banco que foi fundado em 1943 e fez diversas aquisições aqui no caminho. Suas últimas aquisições foram a Ágora, a corretora, a Odontoprev, Banco HSBC. Também aqui a partir de 2017 iniciou também nos bancos digitais, a plataforma digital. Então um banco bem completinho, pessoal. Aqui falando um pouco sobre o seu ecossistema de produtos. Ela que é muito forte aqui em seguros, né? Trabalha aqui com vida, previdência. Também tem a Odontoprev, que cuida de dentes, Horizon, Fleury. Também atende aqui capitalização, saúde, auto. Então, em seguros aqui talvez seja a melhor do Brasil, tá? Na frente aí de Porto Seguro, de BB Seguridade. Também tem algumas investidas aqui. Trabalha com Livelo para milhas, Veloy, Elopar, Elo. Então é uma empresa bem completa. É dona de várias empresas, então tem vários segmentos. Também trabalha aqui com dividendos públicos, corporate, não correntista, prime, private, então agro também. Então a empresa realmente trabalha num ecossistema gigantesco aí. Então a empresa é uma das melhores do Brasil, com certeza. Deixa eu ver um pouco aqui também sobre a presença física. Tem 3 mil agências aqui no Brasil, 5 mil mais de 5 mil pontos de atendimento. Bradesco Express, mais de 41 mil. Atende aqui a toda a região do Brasil praticamente. Sendo que seu market share principal aqui é Norte com 21% de todos os bancos. Nordeste com 23% também de market share. Talvez aqui um pouco menor no Sudeste, já que lá tem a maioria das suas agências, né, dentro do Sudeste, e o market share é um pouco menor, então talvez aumentar o market share no Sudeste, né, que é o maior PIB do Brasil, né. E empresa também que tem sede aqui em Nova York, Miami, México, Ilhas Caimã, Buenos Aires. Então, empresa aí atua mundialmente, né. Aqui um pouco sobre sua estratégia digital, que vai ter um orçamento aqui de tecnologia de 7 bilhões, sendo 1,5 em inovação. Também tem aqui programas de cybersecurity e segurança. Empresa que iniciou sua transformação digital com a BIA, né, que é um banco líder aqui em inteligência artificial. Tem a Next também, que é um tipo de um banco digital, né? A Agro aqui, que é corretora, uma das maiores corretoras do Brasil. Bits, que é uma carteira digital, que eles têm como meta aqui 20 a 25% de market share em 3 anos. Tem o Digio também, que é um outro banco digital. Open Finance. Então, para quem achou que os bancos digitais, Nubank, Banco Inter, ia destruir os bancos tradicionais, né? Estão muito enganados realmente, né? Então, empresa crescendo no digital, crescendo em tudo aqui, lucro atrás de lucro. A gente vai ver mais à frente aqui os resultados do último trimestre. Então, empresa batendo recordes aí de resultados, tá? Um pouco mais sobre a experiência digital da empresa. Em transações financeiras e mobile, a gente vê um acréscimo aqui de 2020, 277 milhões. Em 2022 aqui a gente vê 660 milhões, então quase triplicou aqui. Correntistas digitais também, aumento de 5,5 milhões. Também aqui um ponto, abertura de contas no app, 5 vezes maior. Abertura de contas, MEI, mais de 72% comparado trimestre a trimestre. Então a empresa crescendo muito no digital também. Aqui a gente vê um pouco sobre seus destaques financeiros, comparando ano a ano. Lucro líquido aqui a gente vê um aumento de 5% comparado ano a ano. Então, incrível. Isso aqui é um lucro recorde deles, tá? Seguros e Previdência aqui também aumentando 5% praticamente. Receita de prestação de serviço também aumentando de 7% ano a ano. Margem com clientes aqui aumentou 20%, tá? Sua carteira expandida chegou quase a 1 trilhão. Praticamente aqui 20% de aumento. Então, empresa emprestando muito dinheiro, tá? Chegou a um ROI aqui acumulado de 18%. Índice de eficiência 45%. Isso aqui quanto menor melhor, tá? Diminuiu um pouquinho aqui ano a ano. E empresa também pagando muito dividendo, tá? Então, uma empresa espetacular, realmente, crescendo aí demais do último ano para cá. Empresa muito resiliente, né, pessoal? Bancos aí, um dos setores mais perenes da bolsa, né? Setor que haja crise ou não, a empresa tá crescendo, tá? Setor que haja crise ou não, estão sempre crescendo. A gente vê a pandemia aí ocorreu e só o lucro cresceu. Não tem que falar dessas empresas, setores espetaculares, setores perenes, né? E aqui, pessoal, a gente vê um pouco sobre seus indicadores. A gente vê que a ação preferencial do Bradesco, o BBDC4, ela está pagando aqui 5% de dividend yield. E se comparado com a ação ordinária, BBDC3, tem um dividend yield aqui de 5,5%, então tem 0,5% aqui de dividend yield a mais. Então, com certeza, a BBDC3 hoje está muito melhor do que BBDC4, né, pagando 0,5% a mais de dividendo aí de graça. Então, sempre que possível, pitch aí pela ação ordinária até. E falando um pouco aqui sobre seus indicadores, está com um PL aqui de 7,5, sendo que a média dela aqui sempre foi 10, então tem aqui 25% abaixo da média, tá? Então para mim o valor dela tá barato, o valor da cotação PVP também é 1,14. A gente vê aqui que a média aqui dela sempre foi 1,62, 30% abaixo da média, então a cotação para mim tá barata, tá? Margem líquida aqui 17%, ROI de 15%, um dos melhores de bancos. Empresa que cresce aqui 5% ao ano de lucro, tá? Já é um banco gigantesco consolidado, né? Então não tem tanto crescimento de lucro, porém a empresa se mantém aí muito bem,
crescendo aos pouquinhos, né? Se mantém entre os melhores bancos aí, com certeza, do mundo, tá? Também fazendo uma comparação aqui, comparando lucro contra a cotação, pessoal, lucro aqui em cima, ela deveria valer aqui, conforme o seu lucro, praticamente R$30, e ela está aqui em 15, então futuramente isso aqui com certeza acompanha, tá? A cotação acompanha o lucro sempre. Curto prazo tem essa discrepância realmente, porém no longo prazo aí isso aqui a tendência é subir, tá? Acompanhar o lucro. Então para mim realmente a empresa está muito barata, tá? A cotação dela está muito barata. Aqui um pouco sobre o seu payout de dividendos, ela que sempre pagou aqui na faixa de 37, 40, 50, então uma faixa de 40, 50% eles pagam nos últimos 2 anos aqui. Por conta da pandemia, diminuíram um pouco menos, tá? Porém, acredito que esse ano já começa a distribuir um pouco mais. A gente vê também que em maio de 2022 eles instituíram um novo programa de recompra de ações, de até 1% do total de ações que eles têm em circulação, tá? Plano aqui de 18 meses, que irá durar. E também a gente vê o dividend yield deles aqui, que pagam aqui na faixa de 5 a 6%, tá? Ano a ano. Pagou que teve alguns anos aqui que pagou 4%. Porém, aqui mantém sempre a média de 5, 4, 5, 6%, tá? E aqui também é o que eu acho que é uma das grandes forças aí do Bradesco. Eles fazem bonificação aí ano a ano, desde 2004, tá? Então, 2005, 2007 eles fizeram aqui a bonificação 1 para 1. Então, se você tivesse 100 ações, você ganharia mais 100, entendeu? Em 2008 também, fator 0,5. Então, se tivesse 100, você ganharia 50. E a partir de 2010 aqui, eles sempre fazem aqui ou o fator aqui 0.1 ou um fator 0.2, então, ou seja, cada 10 ações você ganharia uma aqui, e a cada 10 ações você ganharia 2 aqui, tá? Então eu fiz uma planilhinha aqui, pessoal, com todas as bonificações que eles fizeram desde 2005 aqui, que eles começaram, e se você tivesse começado com 1000 ações em 2005, hoje, sem comprar mais nenhuma ação, tá? Se você mantivesse essas 1000 aqui, desde 2005, você teria aqui 16 mil e pouquinho ações aqui na sua carteira, tá? Então, um absurdo realmente, pessoal, um aumento aqui de 1.600%, tá? Comparando mil ações com 16 mil. E, claro, você não teria só 1000 ações, né? Você, com o tempo, você vai comprando muito mais. Então, você, desde 2005 para cá, você teria aqui um número de ações absurdo, com certeza. Então, para mim, um dos pontos fortes E também aqui, pessoal, algumas projeções do GF+, tá? Que projeta aqui um dividend yield de 7% esse ano, com uma margem de segurança de 20% sobre sua cotação. E estão projetando aqui um payout médio de 55%, sendo que a projeção de lucro seria aqui quase 28 bilhões, tá? Então, se a gente fizer uma continha rápida, pessoal, pegando seu lucro líquido desse trimestre, 2022, que foi 6,8 bilhões, e supor que o banco fará esse mesmo lucro nos próximos 3 trimestres, a gente pode calcular aqui 6,8 vezes 4 trimestres, dá um valor aqui de 27 bilhões,200, tá? Se a gente comparar com a projeção do GF+, está bem dentro, tá? 27,2 para 27,7. Então, se a empresa de fato pagar esse 55% de payout, vai com certeza ter um dividend yield de 7 a 8%, tá? E também mais projeções aqui de especialistas, pessoal. 2023 aqui eles projetam um dividend yield de 7,5% e 2024 quase 9%, tá? Então um absurdo também. Empresa para mim aí talvez seja o pacote completo da bolsa, tá? Pagando bastante dividendo, tem as bonificações, tá barata realmente, então não tem que falar da empresa. É uma das melhores opções hoje, né, para se investir, tá? E é isso, pessoal. Banco do Bradesco é uma máquina aí de lucros, de dividendos, de bonificação. Realmente uma empresa espetacular, que atua em um dos melhores setores da bolsa, tá? E foi isso. Comenta aí embaixo o que você acha do Bradesco. Realmente é uma boa empresa, tá pagando bastante dividendo. E fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.